A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço porque estamos de volta. Falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Taça Farroupilha de futsal. Passo Fundo perde em Carazinho. Grosso sururu no final da partida, o que é profundamente lamentável. A decisão fica para este próximo final de semana, lá no ginásio do Clube Comercial. Esperamos a presença de um público torcedor enorme para que o Passo Fundo Futsal fique com a Taça Farroupilha. Passadas 5 rodadas da Série A2, Passo Fundo, 1 vitória e 2 empates. Esporte Clube Gaúcho, 1 vitória e 2 derrotas. Conosco no programa de hoje, como convidados especiais, o diretor de futebol, Dr. Flávio Algarve, e o novo treinador do Esporte Clube Gaúcho, novo, mas já antigo, porque já conhece a casa, Wanderson Pereira. Eles vão conversar sobre a situação do Esporte Clube Gaúcho na atualidade, o que projetam para as próximas rodadas, porque o Gaúcho, a exemplo do Passo Fundo, estão em situações delicadíssimas na competição. Dá para virar? É claro que dá. Dupla Grenal segue sem vencer no Brasileirão nestas 3 últimas rodadas. O que serão dos treinadores? Sempre estoura no treinador, não é, Wanderson? Wanderson Pereira, portanto, e Flávio Algarve vão conversar com os telespectadores daqui a pouco, depois do intervalo. Um momento só. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, senhoras e senhores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também via Coprel TV, em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, você pode baixar o aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br. Vamos começar então com o nosso bate-papo informal com os dirigentes do Esporte Clube Gaúcho. Diretor Flávio Algarve,
e o treinador Wanderson Pereira. Começando pelo Flávio e depois a apresentação do já nosso conhecido Wanderson Pereira, a quem desejamos o mais absoluto sucesso à testa da comissão técnica do Gaúcho. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Jorge. Meus cumprimentos, minhas saudações. É um prazer retornar a essa casa. A casa está satisfeitíssima em tê-lo de volta aqui. Recordo, né, Jorge, quando nós tínhamos um programa na segunda-feira sobre futebol, sobre futsal, sobre esporte geral. Mas estamos de volta. Estamos de volta. Bem, Jorge, nós estamos numa situação aí que vai exigir alguns cuidados, algumas providências, né, para que continuemos perseguindo o nosso objetivo, que não é aquele de fugir do rebaixamento. O objetivo do Esporte Clube Gaúcho é conseguir a classificação, ficar entre os 4 e seguir adiante, né? Continua sendo o alvo maior estar na divisão principal o ano que vem. Sabemos que as dificuldades estão surgindo, mas que vamos superar elas com o trabalho do Wanderson e a comissão técnica, e jogadores que permanecem conosco e alguns que deverão ainda, possivelmente essa semana, surgir. O Gaúcho é um clube de muita tradição, é um clube que é respeitadíssimo, não só aqui em Passo Fundo, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul e até outros estados da federação. Então, Jorge, o que nós podemos dizer e dizer também aos torcedores periquitos, continue nos apoiando, que nós vamos sair dessa situação que hoje está aí desenhada e vamos buscar a nossa classificação. Muito bem. Foram as primeiras palavras do nosso entrevistado, o diretor de futebol do Esporte Clube Gaúcho, Dr. Flávio Algar. Nós vamos ter muitos assuntos para tratar e definir no decorrer do programa. Mas eu trago também a saudação do Wanderson Pereira, que está retornando a Passo Fundo e, conforme eu disse ali nos bastidores, veio para apagar o fogo, não, Wanderson? Primeiramente, bom dia, né, Jorge? É um prazer estar aqui com vocês, né, poder falar sobre o Gaúcho. Salvador da Pátria não, né, Jorge? Porque a gente acredita muito ainda que a gente pode reverter essa situação, né? Fizemos 2 jogos, né, sobre o meu comando, né? Conseguimos uma vitória frente à equipe do Veranópolis, em casa, diante do nosso torcedor, e onde fizemos um jogo até determinado momento bem satisfatório, né? Então a gente sabe que existe um caminho a ser galgado ainda dentro da competição. Como o Flávio salientou, né, o gaúcho sempre que entra na competição, ele não entra simplesmente para participar, né, ele entra para conquistar alguns objetivos. Claro que a dificuldade existe, né, a gente não pode tampar o sol com a peneira, né, nós não conseguimos bons resultados esportivos ainda dentro da competição. Então a gente vai buscar, trabalhando muito, respeitando esses adversários que também são de tradição na nossa chave, mas a gente sabe ainda que pode chegar numa situação melhor dentro da competição. Você já conhecia alguns dos jogadores aos quais você está agora administrando e coordenando? Eu não. Na realidade, do plantel que nós comandamos, né, no ano de 21, tem 2 ou 3 remanescentes, né, no elenco. Se mudou bastante, né, mas conheço atletas sim que estão no elenco, já de outras equipes, até mesmo de confrontos, né, que nos enfrentamos anteriormente. São atletas que têm uma capacidade, né, grande, né, só que não viviam um bom momento como equipe. Então a gente vai tentar resgatar isso aí, né, dando moral. São todos atletas que trabalham muito, né, não tem nenhum atleta que se acomoda ali dentro, e isso é um perfil bom, né, para que a gente possa virar essa chave aí dentro da competição, né, com mais alguns reforços que a gente já vem programando durante esses dias que eu cheguei aí. Eu acredito que a gente pode fazer um retorno totalmente diferente desse primeiro turno. O Gaúcho perdeu na estreia, não estava sob seu comando. A expectativa é de que pudesse virar a página no outro jogo, isso não aconteceu. Você veio, já conseguiu um resultado positivo jogando em casa e pensava mais do que nunca em manter
esta situação no jogo contra o Glória de Vacaria. O que aconteceu no jogo contra o Glória especificamente? Na realidade, o Glória também vivia uma situação, né, de preocupação. Exatamente. Uma equipe que estava 2 pontos atrás da nossa. Entrou no jogo, né, tentando primeiramente se defender, né, parecia que nós estávamos jogando em casa, né, nos oferecendo a bola a todo momento, e nós não tivemos, principalmente nesse jogo, a competência para resolver o jogo, né? Então, o futebol ele te apresenta algumas situações que tu tem que saber o momento certo, né, de agredir o adversário, o momento certo de se defender. E no momento que nós estávamos muito bem na partida, nós tomamos o gol. Mas faz parte, é do futebol, é do contexto. Uma hora tu vai ganhar, ou empatar, ou perder. E infelizmente ontem nós perdemos. Mas essa página ela já tem que ser virada, né? Nós já temos um compromisso com o trabalho hoje de novo, né? Os atletas estão conscientes. Gostei do vestiário, porque eu vi que todos sentiram a derrota. E a equipe que não sente a derrota, ela está muito longe da vitória, né? Então ontem aconteceu isso. E a gente tem certeza que no próximo compromisso ali a gente vai fazer um grande jogo. Comandando o Gaúcho como você está, quais são os pontos assim mais frágeis que você notou nestas 2 partidas que você comandou? Na realidade, nós temos uma equipe competitiva, né? O que a gente não tem é um elenco, né, todo à altura em reposições. Mas isso a diretoria já está trabalhando, né? Não que nós tenhamos maus atletas, não é isso. É que nós temos muita juventude nas reposições. São atletas de 16, 17 anos que não passaram por um processo ainda ideal de formação, e a gente está tendo que jogar responsabilidade nesses meninos, né? E nem sempre esses atletas vão dar a resposta que a gente quer no primeiro momento, né? São meninos que não têm uma maturação ainda, mas a gente entende, são atletas que têm que ser lançados aos poucos. Nós não podemos colocar na fogueira, né, para resolver jogo. E eu acredito que esse aí, com certeza, é um fator primordial para que a gente não tenha conquistado alguns resultados. E daí, Flávio Algarve? Jorge, eu concordo com o Wanderson. Nós temos que dar opções para que ele possa mexer na equipe. Nós tínhamos 2 jogadores praticamente acertados com o Sport Clube Gaúcho, que viriam para suprir algumas das lacunas que nós temos, né? Mas a concorrência, Jorge, está muito grande, né? A 2ª divisão hoje, aqui do nosso estado, está competindo com Série C, com Série D, né? Pois não. Brasileira, né? Campeonato brasileiros. Então fica difícil, né? Você trazer um jogador que mira, que está mirando, na verdade, um contrato melhor, né, em outra competição. E nós temos uma política de salário bem definida, né, não vamos nos afastar dela. O Esporte Clube Gaúcho ele é feito de várias mãos, Jorge. Tem muita gente envolvida no Esporte Clube Gaúcho. Sempre se colhe todas as opiniões para daí poder agir, né? Mas, como eu disse, né, nós vamos tentar dar essa condição ainda essa semana ao Wanderson de ter mais 2 ou 3 opções, porque o nosso objetivo mesmo é buscar a classificação entre os 4 e que não é impossível, Jorge. Veja bem, o Brasil, me ajuda, Anderson, se eu me enganar, o Brasil de Farroupilha hoje está com 7 pontos. 7. Né? Exatamente. E o Tupi 9. Com 9. Né? Nós com 3. Então nós temos 3 jogos. O União Frederiquense também está com 9. Acho que foi a 12. Foi a 12. Foi a 12. Quem disparou realmente é o Monson, esse que com 13 pontos, ninguém sabe de onde veio e para onde vai. Então, é uma equipe comandada por empresários e tal, mas que não tem nem estádio.
Não tem nem estádio. E o União Frederiquense também é comandado por empresários. Sim, mas o União Frederiquense tem a sua casa. Tem a sua casa, tem o seu ginásio, Exato. um belo ginásio, um belo estádio, diga-se de passagem. Mas assim, Jorge, então tu veja bem, nós temos 3 jogos, dá para dizer em casa, porque é em Passo Fundo. O Tupi agora, que é um jogo decisivo, né, e depois os 2 clássicos com o Passo Fundo. Nós podemos aí conquistar alguns pontos, né, e melhorar nossa situação na tabela e cumprir o restante dos jogos já na segunda fase, numa reta voltada a fazer o máximo de pontos possíveis para que possamos, no final da competição, estar entre os 4 e aí buscar a nossa subida para a divisão principal. É uma situação delicada, Flávio e Wanderson, não é? 2 clássicos da cidade, não é? É bom recordarmos que nos clássicos que passaram na temporada anterior, não é? O Gaúcho patinou por ali e não conseguiu a sua classificação. Então é o momento da retomada, Flávio. É o que se pensa. É o momento da retomada, né? Nós vamos enfrentar o Passo Fundo em 2 clássicos e respeitando muito o adversário, né? Que assim como o Gaúcho não merecia estar nessa situação em que se encontra hoje, né? Então, quem vai ganhar com isso é o público, que vai ver 2 excelentes jogos, e é realmente o reinício, praticamente, podemos dizer assim, da nossa caminhada. Wanderson Pereira, vamos nos focalizar, vamos nos situar. Tupi de Criciúmal é o primeiro objetivo, e o Tupi de Criciúmal é uma grata surpresa na competição. Na realidade, né, a gente pensa muito jogo a jogo, né, Jorge? Então, nosso primeiro objetivo é esse jogo contra o Tupi, que vai ser um jogo muito difícil, né, um time comandado pelo Arilson, que é um amigo particular meu, um cara trabalhador, um cara que, por onde passa, faz boas campanhas, né? Então, no Tupi, ele vem fazendo uma campanha boa, até porque sempre que se inicia uma divisão de acesso, o pessoal fala, esse ano o Tupi cai, esse ano o Tupi cai, né? E o Tupi, desde que subiu em 2013, nunca mais caiu. Então, já é um adversário consolidado dentro da competição, né? E a gente respeita muito, até porque é um adversário que hoje tem 9 pontos na tabela, né? Um adversário que, dentro da competição, vem fazendo os jogos de igual para igual com todas as equipes, e aqui não vai ser diferente, vai ser um jogo de guerra realmente, né? Um jogo de muita transpiração, e a gente sabe que nós vamos ter que nos doar ao máximo para conseguir o objetivo, né? O nosso jogo ele vai ter que ser um jogo do nível do Veranópolis para mais, para que a gente conquiste esses pontos. Dentro da competição, Jorge, hoje a diferença, se tu for acompanhar da equipe que é a 8ª colocada, que hoje somos nós, até o 4º, são 4 pontos, né? Exato. Isso aí são 2 resultados de vitória. Aliás, está na tela aí, o Monson tem 13 pontos, não, tem 15 pontos o Monson, o União Frederiquense está com 12, o Tupi vem com 9 e o Brasil de Farroupilha com 7. Seguidos então, Passo Fundo, Veranópolis, Glória e Gaúcho pela ordem. Todas as equipes estão tendo dificuldade, né? Eu não me preocupo, né, com a posição que tu vai tentar classificar, porque depois é um outro campeonato, né? Lógico que essa situação de estar na parte de baixo da tabela ela incomoda, né? Pessoas vencedoras se incomodam com esse tipo de situação. Então, eu sempre fui um vencedor na minha vida, na minha carreira, e passo isso para o meu grupo, né? Nós não podemos se acomodar com essa situação de passar um jogo e tá tudo bem, tem mais 7, 8 pela frente, não. Nós temos que acostumar com o resultado, né, de vitória, acostumar a ser vencedor. Então, desde que eu cheguei, a gente procurou passar uma tranquilidade muito grande para esse elenco, né? Não é batendo que você reverte uma situação, e sim orientando, né? Cobrando o que tem que cobrar. Então, a gente tem a consciência que esse grupo vai dar a volta por cima, né? Só que nós não podemos estar postergando as partidas, né? Nós não podemos deixar para a última rodada querer escapar de uma situação ruim. O quanto antes nós temos que escapar. E esse é o objetivo que a gente tem traçado como meta.
Os placares, os resultados têm sido minguados, à exceção do jogo União Frederiquense e Veranópolis, que surpreendeu a todos. Não surpreendeu a você também? Não pelo estilo de jogo do União Frederiquense, né? E principalmente pela situação do Veranópolis precisar fazer resultado. O jogo chegou a estar 2-0 e, se eu não me engano, 3-1. 2-0 e 3-1 Né? pro Veranópolis, jogando em casa. Em casa. A União Frederiquense tem uma particularidade, é uma equipe muito jovem, né? É uma equipe que entrou na competição não como favorita, e sim por um projeto idealizado pelo Pablo, né? Que é revelar atletas, né? E se vier o resultado esportivo, que bom para eles, né? Então, e só que o campo vem mostrando que a União vem fazendo boas partidas, né? Às vezes o atleta jovem, a dinâmica é um pouco maior, mas eu acredito que quando chegar na situação de mata-mata, a experiência conta muito, né? Principalmente quem é acostumado a jogar essa divisão, e os favoritos lá na frente vão aparecer. E o Flávio, que acompanha também por fora e nos bastidores, como é que está sentindo assim a objetividade da coisa? Veja bem, Jorge, nós estávamos conversando com o Wanderson, agora foi no treinamento de sábado, e ele chamou a nossa atenção para um detalhe. O Gaúcho, os jogos que fez e que perdeu, a defesa sofreu um gol, no máximo dois gols, né? Então, uma defesa muito bem compactada, né? Que toma poucos gols. Né? Gols, como dizia o saudoso Meirelles Duarte. Né? E falta realmente é um ajuste que vai acontecer do meio do campo para frente, para o ataque. Onde nós, como observadores dos treinos e dos jogos, sentimos que ainda falta alguma coisinha. Né? Acertando esses detalhes aí, nós vamos subir de produção. Nós já tivemos um acréscimo, Jorge. Em 2 partidas tivemos a presença do Rafael, né, Wanderson? Rafael, que era um jogador do Santa Cruz, né? Classificou o Santa Cruz em outras etapas aí, e é um jogador que faz uma ligação boa entre defesa e meio de campo, mas estamos conscientes de que precisamos um pouquinho mais, e o esforço da diretoria toda vai ser no sentido de buscar o que está faltando, né, para que o Wanderson possa exercer o seu trabalho ainda melhor. O Wanderson e o Renato auxiliar técnico também, bom auxiliar técnico, pelo que já observamos. Enfim, o Gaúcho está firme no seu propósito de buscar a classificação para a segunda fase do campeonato. Pelo que eu entendi, doutor Flávio, povoar a meia cancha é o objetivo do treinador e do Esporte Clube Gaúcho ou não? Aí tu vai ter que dirigir essa pergunta pro Wanderson, né? Exatamente, porque estou passando a bola para o técnico, logicamente. Exato. Mas pelo que eu entendi no depoimento do diretor de futebol, é isso. Jorge, o que acontece, né? Geralmente, quando um sistema ou outro, por exemplo, se nós estivéssemos tomando muitos gols, né? A tendência é que as pessoas justifiquem assim, poxa, a defesa não serve, tu tem que trazer um atleta ou outro. Na situação que nós estamos, por exemplo, ofensiva, né? Aí o passa em branco uma partida, precisa trazer atacante, precisa trazer meia. Não é esse o objetivo hoje do Gaúcho. O objetivo do Gaúcho é nos dar mais opções, né? Então nós temos bons atacantes, nós temos bons jogadores de meio campo, né? O Flávio citou a questão do Rafael, né? Eu não tinha trabalhado com o Rafael ainda, mas já o conhecia de outras equipes. É um jogador extremamente técnico, um jogador inteligente, né? Que faz realmente a bola andar. Rafael é meia? Meia, né? Muito bom jogador. Eu já tinha feito a indicação, mesmo antes de vir, para tentar ajudar o clube num momento, que foi a indicação do Lohan, que é um menino que trabalhou comigo, né? Apesar de jovem, com muita qualidade, já passou por Chapecoense, né? Um jogador que também, né, tem esse poder de jogo.
Mas nós precisamos, são opções ofensivas, né? Porque hoje o nosso elenco nessa função ele é reduzido, né? A gente tem ali 2, 3 atacantes, né? Se um não puder jogar, a gente já fica sem a opção, porque daí eu teria que jogar com um para ter a opção do outro, né? Exato. E são jogadores que, ao meu ver, eles podem dar um suporte ali na frente. Só que nós temos que ter jogadores também experientes, porque essa hora, né, da competição em que nós não estamos num momento bom, o jogador experiente ele consegue te dar um algo a mais ainda, né? É um jogador que já passou, de repente, por essa situação ruim, já passou pela boa e sabe lidar com isso. Então, como eu disse lá no início, nós temos um elenco, né, principalmente nas reposições, muito jovem. E a gente tem que ter um cuidado, né, muito grande nesse momento para não queimar esses atletas. Geralmente as pessoas acham, não, já que está no elenco, tem que resolver. E não é assim. Se nós pegarmos ali 5, 6 atletas do nosso elenco, desses jovens que saíram da base, até mesmo na sua categoria jogaram um pouco, né? Então, eu não gosto de botar jogador na fogueira, né? Eu acho que a gente tem que saber o momento certo. Então, por isso que a gente entrou em acordo com a diretoria, a gente sabe das nossas carências, né? E eles estão fazendo um esforço muito grande, porque concorrer com outros mercados, concorrer com Série C, Série D de brasileiro, hoje, financeiramente, nós não temos essa condição, né? Então, a gente tem que garimpar realmente o mercado, procurar trazer o jogador certo para a função e até por isso um pouquinho dessa demora para esses atletas estarem aqui. Muito bem. Você perde o goleiro, a base, ou seja, o goleiro Wagner, expulso na última partida. Assunto que nós vamos tratar depois do intervalo para saber o que pensa o treinador Wanderson Pereira. Aguarde um momento só. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha via Coprel TV em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul, além de nos acompanhar via aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br. Estamos conversando com Wanderson Pereira, técnico do Esporte Clube Gaúcho, e com o diretor de futebol, um dos dirigentes do Esporte Clube Gaúcho, Dr. Flávio Algarve. Antes de continuarmos o nosso trabalho aqui, vamos chamar o repórter Carlos Dantas. É com você, Dantas. Alô, pessoal, aquele abraço.
seu Jorge Queira, aquele abraço, bom retorno, né? E graças a Deus recuperado aí dessas gripes de mudança de temperatura. Mas mudança de temperatura está o futebol gaúcho e o futebol de Passo Fundo. O futebol gaúcho, Campeonato Brasileiro, Grêmio vai de mal a pior, mais um empate em casa em 0-0 contra a boa equipe do Fortaleza, enquanto que o Inter perdeu mais uma vez 2-0 para o Atlético Mineiro. Claro que a culpa estourou no preparador físico. Equipe que corre mal, corre 2 vezes. Correndo 2 vezes, tem tempo para sair queimando o pneu no primeiro tempo. Tem gás para queimar no primeiro tempo. Quando chega no segundo tempo, principalmente segundo tempo, da metade do segundo tempo, acaba o gás e o adversário vem para cima. É o que tem acontecido com o Internacional. Não é que falta preparo físico, é que o Inter está correndo mal. Não tem qualidade no meio de campo e por isso estoura na defesa do Internacional. Olha, na minha opinião, acendeu a luz amarela para o Internacional. Se no meio da semana não vencer na Copa do Brasil, a chapa do Mano já está esquentando, e se no outro fim de semana não vencer no Brasileirão, o Inter vai ter que tomar providência, porque senão, daqui um pouco, não busca mais, e aí bate o desespero de estar próximo do rebaixamento e não próximo de uma vaga para a Libertadores. Então, portanto, direção colorada que se ligue, né? E enquanto isso, o nosso futebol de Passo Fundo, o Passo Fundo empatou em 0-0 contra a boa equipe do Monção, que para mim já está classificada. É uma equipe que joga sem pressão, não tem torcida. O estádio deles é um deserto em dia de jogo. Então, portanto, é uma equipe que visa só dinheiro. E é o que as equipes visam hoje, né? Tentar voltar a ter aquele futebol tradicional de amor à camiseta, para mim acabou. E é o que tenta fazer tanto o Passo Fundo como o Gaúcho. E aí 2 equipes em Passo Fundo buscando verba junto à indústria, aos empresários, não é fácil, né? O Gaúcho é o último classificado na sua chave, agora está com 4 pontos e 3 pontos, aliás, só uma vitória. O Glória conseguiu passar o Gaúcho. Então, portanto, o Gaúcho luta para não ser rebaixado. A semana que vem o Gaúcho pega o Tupi de Criciúma, uma boa equipe do Tupi, né, que está em 3º lugar com 9 pontos. Enquanto que o Passo Fundo, né, vai em busca do resultado frente ao Brasil de Farroupilha, que começa a crescer no meio da competição. Não sei de que jeito, mas o futebol é isso aí, quanto menos espera da liga e vai adiante. E o Passo Fundo busca, no mínimo, um empate contra o Brasil de Farroupilha, porque se não vencer ou empatar, né, começa também a ficar difícil a classificação do Passo Fundo. Eu acho que o Passo Fundo classifica e o Gaúcho tenta não cair. Para encerrar o futsal no último fim de semana, aquilo que a gente falava, a equipe de Cercesa cresceu e cresceu bastante, e aí venceu por 1-0. O grande prejuízo, perder por 1-0 para o Cercesa não é o problema. O problema foi que o Passo Fundo teve um jogador expulso. E eu não assisti o jogo, mas a informação que me passaram em off, e quem estava em loco, foi depois que terminou a partida, houve um pequeno sururu. Matheus Gaúcho com a torcida de Cercesa, porque ele foi jogador de Cercesa. E aí foi discutir com o torcedor, claro, a torcida malandra provocou, ele caiu na pilha, acabou dando um conflito com o torcedor e o árbitro acabou dando vermelho. Mas a súmula tá para sair, mas é isso aí, pelo menos a informação que eu tenho que o vermelho foi para o Matheus Gaúcho. Um grande prejuízo. É um baita jogador, goleador. Estaria, se ficar fora mesmo, frente a Cercesa sábado que vem, vai ser uma grande desfalque para o Gima. Né? É um baita jogador, mas né, aconteceu, foi provocado, caiu na pilha, faltou malandragem. Jogador provoca a torcida com gols. Renato fazia gol e vibrava para a torcida e muitas vezes ironizava a torcida adversária, mas nada de
bater de frente com o torcedor. São coisas do futebol, mas quem tem prejuízo é o Passo Fundo Futsal, e tenho certeza que a diretoria não admite esse tipo de coisa. Mas vai ser um grande jogo no ginásio do Clube Comercial. Estarei lá acompanhando de perto. Se Deus quiser, a equipe do Giba tem grupo para virar. É um torneio preparatório, mas já serve de muita lição para a Liga Gaúcha, a principal, que logo estará começando. Tirar experiências, independente do resultado. Claro que a gente quer uma vitória, quer um título, para motivar mais o grupo ainda. Mas a equipe do Passo Fundo tem condições, sim, com o apoio dessa torcida maravilhosa do Passo Fundo Futsal, reverter esse resultado. Ok? Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Muito bem, meu irmão. Um abraço para você aí. Um bom retorno aqui à capital do Planalto. Vamos continuar então com a conversa informal com os nossos entrevistados de hoje, Dr. Flávio Algarve e Wanderson Pereira, técnico do Esporte Clube Gaúcho. Vai para a terceira partida comandando o Esporte Clube Gaúcho. A segunda foi contra o Glória de Vacaria. Perdeu o goleiro, foi expulso num lance que você pode descrever para o telespectador. O que te pareceu o lance de expulsão do Wagner nessa partida? Na realidade, Jorge, fica chato a gente comentar, né, questão de arbitragem depois de uma derrota. Né? Eu gostaria de estar fazendo esse mesmo comentário em cima de uma vitória. Eu acho que em alguns momentos da partida a arbitragem condicionou o jogo, né, demais lá em Vacaria. Não que tivesse afetado diretamente no resultado, não, até porque o gol que nós tomamos foi um gol legítimo. Mas principalmente nesse lance do Wagner, né, ele já tinha dado a falta anteriormente próximo ao meio campo, a bola seguiu, né, então ao meu ver a expulsão foi equivocada, né, passou 2 minutos do lance, aí o Bandeira tomou uma pressão, né, da equipe do Glória, e aí chamou a arbitragem, ela simplesmente chegou e expulsou o Wagner. Né? Depois de tu apitar, aquele lance já não está mais valendo. Né? E foi o que hoje acontece muito no futebol, que a gente percebe, é que em momentos assim, equipes são prejudicadas. Né? Porque se tivesse um tempo maior de jogo, nós não tínhamos mais uma alteração, né? Então teve que ir um jogador de linha para o gol. Então, se nós dependêssemos de saldo ou alguma coisa nesse sentido, poderíamos ter sido mais prejudicados ainda. Né? Mas o que nos conforta é que nós temos um grande goleiro também, que hoje estava na reserva, né? Que é o Brasil, um goleiro experiente, né? Que vem fazendo um grande trabalho em treinamentos conosco ali, e a gente tem total confiança, o elenco tem uma confiança muito grande nele, até porque já é um goleiro experiente, e a gente tem certeza que vai suprir a altura e a ausência do Wagner. A gente fala critério, não é? Às vezes o critério prejudica o andamento de uma partida de futebol, o que aconteceu lá em Vacaria, no meu modo de entender aí pelo seu depoimento. Brasil, ele veio da onde? Olha, o Brasil ele ele é do estado do Rio de Janeiro, já passou por equipes lá, né? É um jogador que já tem uma certa experiência, né? Um jogador acima dos 30 anos, então para goleiro é uma idade ideal, né? Fundamental. E a gente tem essa confiança, né? Porque ele vem nos apresentando nos trabalhos diários aí um nível muito alto de competitividade. O Gaúcho acertou em cheio, né, nos seus goleiros, goleiros com uma capacidade muito grande, e a gente sabe que no jogo ali ele vai, independente de estar com ritmo ou não, ele vai dar conta do recado. O que pensa o diretor de futebol do Esporte Clube Gaúcho para o jogo contra o Tupi de Criciúmal no próximo domingo? É bom salientarmos, Flávio. O jogo começa às 15h. Jorge, é inevitável que nós todos estejamos desde já com o pensamento voltado para essa partida. O Tupi ele tem uma pontuação hoje melhor que a nossa, vem fazendo uma boa campanha, mas está ao nosso alcance ainda. Uma diferença de 6 pontos que pode diminuir para 3.
e nos dar essa condição de continuar perseguindo a nossa classificação. Aliás, precisa diminuir para 3, não é? Precisa diminuir para 3. É o objetivo do Gaúcho. Não podemos pensar em outro resultado, Jorge. Mas o importante mesmo é, desde já, nós agradecermos os nossos verdadeiros torcedores, né, que têm ido ao campo, que têm procurado a direção para se informar como pode participar, como pode colaborar com o clube, e que, tanto de forma pessoal como em rede social, nos apoia. Esses são os nossos verdadeiros torcedores. Temos também a nossa torcida organizada, que é uma torcida extraordinária, que acompanha o Gaúcho em todos os jogos, e é a eles que eu me dirijo, em nome de toda a diretoria do Esporte Clube Gaúcho, pedindo que compareça no Valmar Salton no domingo. Às 15 horas o jogo, as previsões de tempo são as melhores possíveis, não teremos chuva, e é hora do torcedor continuar comparecendo, e aquele que ainda não foi ver o Esporte Clube Gaúcho também compareça e sinta que o trabalho está sendo bem feito e sempre com um objetivo maior. O Esporte Clube Gaúcho comemorou no último dia 12 o seu aniversário, não é? Alguma programação especial está voltada para os próximos dias, ou Flávio? O departamento de marketing está estudando uma data e um momento mais propício, né, que possamos fazer uma comemoração que diga respeito a esta tradição do Esporte Clube Gaúcho, não só a tradição, como também o reconhecimento aí pelo Brasil inteiro de que é uma grande equipe e que merece estar num lugar melhor. Enfim, o departamento está organizando, e assim que houver uma resposta e uma confirmação e uma definição de data, nós iremos comunicar à imprensa. Numa iniciativa de um arrojado torcedor e simpatizante, árduo torcedor do Esporte Clube Gaúcho, símbolo, que é o Chico da Bocha, não é? Ele realizou um encontro entre os abnegados torcedores do Esporte Clube Gaúcho no último sábado, lá na ABB, e muita gente compareceu. Sim, nós sabemos, o Chico, a mãe do Chico já era uma das grandes torcedoras do Esporte Clube Gaúcho. Né? Não perdia jogo. Né? O Chico, da mesma forma, continua seguindo os passos da sua mãe e fez uma comemoração à parte. Um encontro informal, né? Um encontro informal, muito bem-vindo, e que serviu para registrar a passagem do aniversário do Esporte Clube Gaúcho. Mas estamos já em projeto de também fazer uma comemoração oficial e convidar a torcida, a imprensa, colaboradores, enfim, todos aqueles que fazem parte da família Esporte Clube Gaúcho. Então está aí conclamado o público torcedor a comparecer às 15h do próximo domingo, lá no estádio do Esporte Clube Gaúcho, na Arena Valmar Salton, para que prestigie a realização desse encontro. E você, meu caro Wanderson, o que está passando pela cabeça? Quais são os objetivos, além da vitória, logicamente? Como é que você vai definir a equipe, porque você precisa do resultado? Primeiramente é retomar os trabalhos hoje, né? A gente já retoma os trabalhos à tarde, procurar ver os atletas que realmente estão em condição para jogo. Né? Nós temos reforços no elenco, né, que estão no departamento médico, e a gente tem que salientar isso. Né? O caso do Josué, do Ednei, do Rafael Magalhães. Então são todos atletas que o clube contava com titularidade, né? Então são reforços que também estão ali. Nosso departamento médico está trabalhando, né, para a recuperação desses atletas. Com a chegada desses novos atletas que estão por vir, né, nós esperamos que, pelo menos para o Clássico, esses atletas já estejam disponíveis. Né, e em relação ao nosso torcedor, né, eles têm que entender que hoje quem comanda o clube na área técnica é um torcedor do clube.
né? O que me fez voltar para Passo Fundo foi saber que o momento não era bom, né? E que a gente não podia deixar, né, o clube, de repente, todo um trabalho que foi feito antes, desse trabalho ir por água abaixo, né? E a gente sabe do envolvimento das pessoas que dirigem o clube, da paixão que essas pessoas têm, né? E eu estava empregado, né? Estava trabalhando, mas não pensei duas vezes em assumir o desafio, né? Então a gente convoca o nosso torcedor, né? Ontem fiz questão, independente se nós tivéssemos ganho ou como aconteceu a derrota, de pegar o meu elenco e ir lá saudar todos aqueles torcedores que foram até a Vacaria, né? Que eles são muito importantes. Eu joguei comandando o Guarani de Bagé numa semifinal aqui contra o Gaúcho, né? Na arena, estádio cheio, e a gente sabe o quanto é difícil jogar contra a torcida do Gaúcho, né? Uma torcida vibrante, uma torcida que está a todo momento. E eu sei que também hoje, né, existe prioridades, né? Hoje a vida ela não está fácil para ninguém e de repente essa pessoa que deseja ir no jogo, às vezes não tem aquele dinheiro para ir, né, que faça um esforço, né, porque é um momento muito difícil e até mesmo para pressionar um adversário, né, que ele venha, seja o nosso 12º jogador, né, compareça, lote o estádio, porque de agora em diante todos os jogos são finais para nós. Precisando do resultado, Flávio Algarve, alguma promoção especial está pensando a direção do Gaúcho? Nós estamos pensando, sim, Jorge, até porque hoje é dia de reunião, de se reunir, sempre ocorre isso na segunda-feira, com toda a diretoria, presidente, vice-presidentes, participantes anônimos que também estão dando um apoio para nós. Comissão técnica também? Comissão técnica, possivelmente, né? Possivelmente para que, até porque o Wanderson tem alguns assuntos pontuais, né? Pontuais para serem tratados, e ele é o nosso comandante, né? Dentro do campo, vamos ouvi-lo também. E quanto à promoção, também já iremos tratar de algum detalhe que possa acontecer no domingo para trazer ainda mais torcedores para a Arena BS Bills. Além dos reforços que estão por vir para o Esporte Clube Gaúcho, os que estão no departamento médico já estão em situação de voltar ou não? Alguns já num processo final de recuperação, né? Nós tínhamos o Ednei, né, que teve um problema na patela, no joelho, de um salto que fez do impacto e está retornando a treinamentos. O próprio Josué, né, que já está se sentindo melhor, né, já começou uma transição para voltar ao treino. O caso um pouco mais complicado é o do Rafinha, que fez um exame de imagem, né, constou líquido na parte posterior da coxa. Então, todo atleta que retornar hoje, né, para um momento desse que é difícil para nós, se torna um reforço, né? Então a gente tem essa consciência, nosso departamento médico está trabalhando em cima disso aí, né? Doutor Badotti, Gabriel, né, Knop, o Vitor Loureiro, que é o nosso fisioterapeuta, né? São pessoas que sempre estão presentes, né? Sempre estão fazendo o seu melhor e esperamos, né, que esses atletas aí possam estar o quanto antes à nossa disposição. Dá para adiantar algum elemento que esteja chegando aí para reforçar o plantel? Olha, é de praxe meu, né, a gente só anunciar depois que esse atleta esteja em Passo Fundo realmente, assine o seu contrato, né, porque muitas vezes a gente vê, e até mesmo nos clubes grandes, faz o anúncio de um atleta ou outro, surge uma proposta melhor e esse atleta não chega e acaba frustrando, né, então... Mas eu acredito que entre hoje e amanhã vocês já vão receber uma notícia de chegadas aí e a gente espera que a gente consiga fortalecer ainda mais o nosso elenco. Homem de frente, homem de meio, homem de situação de defesa, como é que é? Eu acredito, a defesa nós contratamos o Eric, né, que fez a sua reestreia no clube, né, um zagueiro que a gente tem muita confiança. Estamos vendo a situação de mais um volante e aí sim, trabalhar mais 2 a 3 peças ofensivas ali para fortalecer o elenco. Precisamos fazer gols, né? Verdade. O Pique se dane. Nós temos que ganhar o jogo, né? Primeiro passo é ganhar o jogo. Se o gol for do nosso zagueiro,
o nosso goleiro que foi para a área, não interessa. A gente tem que ganhar, tem que fazer prevalecer sim o fator casa, porque nós sempre fomos muito fortes em casa, né? Então acredito que nós conquistando esse resultado positivo, a gente já vai com a moral um pouco elevada para o clássico, né? E com certeza aí na frente procurar alguma coisa a mais dentro da competição. É o que se espera realmente, né, Flávio? Exato, né? Jorge, é um objetivo bem traçado. Desde a chegada do Wanderson aqui, ele levantou muito a moral, não apenas do grupo de jogadores, mas também da nossa diretoria, né? O Wanderson é um treinador muito identificado com o Esporte Clube Gaúcho. Nós observamos o trabalho que ele faz, que é um trabalho qualificado, um trabalho diferenciado, e depositamos nele e no restante da comissão técnica uma confiança muito grande que nos deixa assim esperançosos de realmente nós irmos buscar a nossa classificação, apesar da situação em que nos encontramos. O torcedor do Esporte Clube Gaúcho que queira colaborar com o Periquito do Boqueirão, que queira ser um sócio permanente do Gaúcho, como deve proceder, Flávio? Nós temos no site do Esporte Clube Gaúcho ali algumas alternativas de participação, mas se o torcedor quiser ir lá no Esporte Clube Gaúcho durante a manhã, durante a tarde, será muito bem recebido, e lá também estamos com os planos, né, que poderão ser demonstrados ao torcedor, e será uma honra tê-lo lá na nossa arena e ter entre o grupo daqueles que hoje colaboram. Muito bem. Vamos voltar ao treinador Wanderson Pereira, que é o responsável pelo andamento do Esporte Clube Gaúcho, e desejar que você tenha boa sorte nos próximos jogos, porque o sufoco é grande. Cada jogo que passa, as dificuldades vão certamente aumentar, não, Wanderson? Verdade, Jorge. Então, né, a gente sabe do nosso compromisso, né, principalmente frente ao nosso torcedor, dessa responsabilidade que a gente tem, né, de colocar de novo a equipe nos trilhos de vitória. Não é fácil para o Gaúcho, mas também não é fácil para o Glória, não vai ser fácil para o Monson, que é o líder da competição. As dificuldades nessa divisão, elas são muito grandes, né? Só que a gente tem que estar preparado para elas. Creio que nós vamos conseguir resgatar, né? Por tudo aquilo que a gente vem vendo no vestiário, vem vendo no envolvimento dos atletas, né? A gente sabe que é um grupo que não merece estar nessa situação, porque tem jogadores ali que já passaram por outras equipes e estão no Gaúcho porque foram vitoriosos, porque senão não estariam, né? Então, é trabalhar, né, arregaçar as mangas. Não existe dificuldade que o trabalho não supere. Então, a gente está preparado para esse trabalho, né? Mais uma vez, né, a gente convoca o nosso torcedor para uma final de campeonato, porque é no momento ruim que o verdadeiro torcedor aparece, né, que ele faz a diferença. Então, hoje o nosso momento não é bom, né? Venha, apoie a equipe, né, nesses 90 minutos aí contra a equipe do Tupi, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença nessa caminhada. O negócio do torcedor é não virar as costas para o seu time do coração, não, Flávio? Exatamente, Jorge. Então, você, torcedor do Esporte Clube Gaúcho, que torce muito pelo sucesso, pela uma boa campanha do Periquito, do Boqueirão, é hora de dar uma demonstração de fidelidade, de confiança ao Esporte Clube Gaúcho e comparecer no domingo, 15 horas, na Arena BS Bills, e torcer do primeiro minuto ao último. Vocês são muito importantes, vocês irão incentivar os atletas o tempo inteiro, e com a ajuda de vocês nós iremos alcançar o nosso objetivo maior. Muito bem. Conversamos com o Flávio Algarve, diretor de futebol do Esporte Clube Gaúcho, e estamos conversando também com o Wanderson Pereira, que é o técnico do Esporte Clube Gaúcho. Terceira partida. Promessa para o torcedor ou não? Promessa de muito comprometimento, sim, Jorge, né? Acho que na minha passagem anterior, né, e nesses jogos que nós dirigimos a equipe, as nossas equipes que a gente dirige, principalmente aqui com o Gaúcho, a gente tem que saber
a equipe que a gente está representando, né? O torcedor do Gaúcho, é lógico que se vier o desempenho coletivo, né, junto com a entrega, o torcedor vai ficar contente. Agora, equipes vencedoras do Gaúcho sempre se entregaram do primeiro minuto ao fim. E é isso que a gente cobra do nosso atleta, é isso que a gente tem como objetivo, né? O torcedor, ele é um apaixonado e a gente tem que entender, às vezes, as críticas, né? Porque ele age com o coração, ele quer ver o seu clube sempre disputando entre as primeiras posições, mas principalmente esse torcedor quer ver um comprometimento, né? Então, as equipes que eu dirijo, e principalmente aqui no clube, a gente não vai deixar faltar isso aí. Do início até o final da partida. Todo torcedor que comparecer lá, ele vai se sentir representado, porque os nossos atletas vão fazer isso dentro de campo. Muito bem. Wanderson Pereira, técnico do Gaúcho, diretor de futebol Flávio Algarve, participaram do programa de hoje. Nós vamos agradecendo a sua participação também e prometemos voltar em outra ocasião. Senhoras e senhores, um abraço. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.